Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do livro Atos dos Apóstolos, aqui na Bíblia de Estudo Ragnos, versão King James Clássica. Hoje, capítulo 4, Pedro e João são interrogados e testemunham da fé em Jesus. E, enquanto falavam ao povo, os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus vieram a eles, estando contrariados por eles ensinarem o povo e pregarem por meio de Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encarceraram até o dia seguinte, pois já era tarde. Entretanto, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número desses homens era de quase 5.000. E aconteceu que no dia seguinte, seus principais e anciãos e escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos os que eram da parentela do sumo sacerdote, reuniram-se em Jerusalém. E depois de os porem no centro, interrogaram-lhes: com que poder ou em que nome fizestes essas coisas? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: principais do povo e anciãos de Israel, se hoje somos interrogados acerca da boa ação feita ao homem enfermo e do modo que foi tornado são, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por ele mesmo esse homem está são diante de vós. Essa é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual se tornou cabeça de esquina. Tampouco há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aconteceu que, quando viram a ousadia de Pedro e de João, e perceberam que eram homens iletrados e indoutos, maravilharam-se, e reconheceram que haviam estado com Jesus. E vendo de pé ao lado deles o homem que fora curado, nada podiam dizer em contrário, mas depois de ordenarem que deixassem o conselho, deliberavam entre si, dizendo: que faremos a esses homens? Pois que de fato um milagre notável foi por eles operado, é manifesto diante de todos os que habitam em Jerusalém, e não podemos negá-lo. Mas, para que isso não se espalhe ainda mais entre o povo, ameaçamo-los para que de agora em diante não falem esse nome a nenhum homem. E os chamaram e lhes ordenaram que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam-lhes, dizendo: julgai se é correto, aos olhos de Deus, ouvir a vós mais que a Deus? Pois não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Então, depois de os ameaçarem ainda mais, sem acharem motivo para castigá-los, deixaram que se retirassem por causa do povo, pois todos os homens glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois o homem em que se operara aquele milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Os discípulos se unem em oração e testemunho, e, sendo libertos, foram para junto dos seus e relataram tudo o que os principais dos sacerdotes e os anciãos lhe disseram. E depois de ouvirem isso, levantaram a voz a Deus, unânimes, e disseram: Senhor, Tu és Deus, que criaste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que pela boca do teu servo Davi disseste: porque os pagãos se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra levantaram-se, e os governantes uniram-se contra o Senhor e contra seu Cristo. Pois, verdadeiramente, contra teu santo Filho, Jesus, que ungiste, se uniram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para realizarem tudo quanto tua mão e teu conselho anteriormente determinaram que fosse realizado. E agora, Senhor, contempla as suas ameaças e concede a teus servos que falem tua palavra com toda a ousadia, estendendo tua mão para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados pelo nome de teu santo Filho Jesus.
E depois de orarem, foi abalado o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. E a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma, e ninguém dizia que nada do que possuía fosse seu, mas todos tinham tudo em comum. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e havia abundante graça sobre eles. Tampouco havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que possuíam terras ou casas as vendiam, e traziam o valor que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e distribuía-se a cada homem segundo sua necessidade. E José, a quem os apóstolos haviam dado o cognome Barnabé, que, traduzindo, significa Filho da Consolação, levita e dos pais de Chipre, possuindo um terreno, vendeu-o e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Até aqui. E é isso, gente. Chegamos ao final do capítulo 4 e amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.